Você está vendo na mídia sendo divulgado muitos dados de pesquisas, as pesquisas do Datafolha, muitas perguntas, muitas comparações. Eu queria aqui com esse vídeo te ajudar a selecionar o que eu considero ser mais relevante. Eu quero falar de 4 coisas importantes dessas pesquisas. E justamente para dar um sentido para ela, porque fica esse emaranhado, uma colcha de retalhos, e isso pode causar confusão para você. Então, eu vou falar de 4 fatores, tá? Fator número 1 das pesquisas, e aí eu falo de uma maneira comparada. Em todos os lugares do mundo, os líderes políticos melhoraram as suas avaliações. Há algumas exceções. Na Espanha, o primeiro-ministro não melhorou por conta do desenrolar do que aconteceu na Espanha. Lá, eles às 8 horas da noite, pontualmente, aplaudem os médicos e às 9 horas da noite eles estão batendo panela contra o primeiro-ministro. Coisas específicas da Espanha. No Brasil está acontecendo algo semelhante. O Trump teve dificuldade, não melhorou muito a avaliação dele, melhorou de uma maneira discreta. E outros líderes melhoraram estupendamente, né? Boris Johnson no Reino Unido, Macron na França, Angela Merkel, o presidente argentino. Então a primeira coisa importante das pesquisas, quando elas mostram que Bolsonaro não piorou a sua avaliação, é você pensar da maneira inversa. Na verdade, ele tinha tudo para melhorar e não melhorou. É um momento de união nacional. Pense sempre o caso do combate ao coronavírus como equivalente de uma guerra. Quando houve, há muitos anos atrás, a Guerra das Malvinas, estava no final da ditadura militar na Argentina. E os ditadores, no intuito de terem uma sobrevida, uniram a nação contra um inimigo externo. O Reino Unido, na disputa pelas Malvinas, né, o nome que a Argentina dá para aquelas ilhas, no Reino Unido se chama as Ilhas Falkland, e aí você une o país. Então toda a guerra você une o país, lidera e coloca o país em torno de você. É por isso que os líderes estão conseguindo melhorar suas respectivas avaliações domésticas em seus próprios países. Então a primeira coisa é que essa pesquisa do Datafolha, quando mostra lá que a avaliação do Bolsonaro permanece mais ou menos a mesma, é, na verdade, uma má notícia e não uma boa notícia. Eu vejo muita gente dizendo, poxa, mas apesar disso tudo, a avaliação dele não cai. Não, a avaliação era para ter subido. Você tem que dizer, caramba, a avaliação dele não subiu de tanta besteira que ele fez. Então você tem que inverter a maneira pela qual você está vendo o resultado da pesquisa. Então esse é o número 1, tá, que eu diria. Número 2, né, que todas as pesquisas, esses resultados do Datafolha estão mostrando, e outros que estão por aí também, é como o Bolsonaro saiu do espaço que seria dele, que é a continuidade do número 1 que eu falei para você aqui, tá? Ele saiu, ele era para estar ocupando o líder da nação. O que está fazendo o presidente argentino? Procure dar umas olhadinhas no noticiário argentino, é bem interessante, ele reúne os governadores, ele ocupa a mídia. É isso, a população quer ser protegida, é um momento que a união é muito valorizada. Então, como o Bolsonaro não fez isso, ficou uma lacuna, e essa lacuna foi ocupada muito rapidamente, por se tratar de algo emergencial. Quem ocupou essa lacuna? Governadores, todos mais bem avaliados que Bolsonaro, prefeitos e Mandetta, o ministro da Saúde, mais bem avaliado que Bolsonaro, se tornou nacionalmente conhecido. Então isso você irá ver em todas as pesquisas, tá? Isso te ajuda a entender os resultados das pesquisas. Bolsonaro, no lidar com a comunicação em relação ao coronavírus, fez tudo errado, deixou um espaço vazio, esse espaço seria ocupado e foi ocupado com rapidez. Eu sempre chamo atenção, todo mundo diz esse dito, na política não há vácuo. É verdade. Mas, às vezes, um espaço vazio na política pode levar mais tempo para ser ocupado. Então, por um período, pode haver uma lacuna, sim, um vácuo. Neste caso, não, por se tratar de algo emergencial, algo que tem que ser resolvido com muita rapidez, ou que tem que ser, pelo menos, se não resolvido, combatido com muita rapidez. O terceiro, né, elemento importante dessas pesquisas, tá? Eu focaria numa perguntinha de um resultado do Datafolha, mas que a gente vê aqui e acolá, por exemplo, a população, grande parte da população apoia a quarentena, Bolsonaro é contra. Então tem um resultado que é aquele 17% que afirma ter se arrependido de ter votado em Bolsonaro. Aquilo ali, 17% é muito, né? Isso, 17% não é pouco. A pessoa pode avaliar bem,
né, mas se arrependeu de votar. As coisas são compatíveis, sim. Um percentual pode avaliar bem, tem lá até o percentual da pesquisa do Datafolha, um percentual pequeno, mas existe. Tá? Uma proporção dos que se arrependeram de ter votado em Bolsonaro avaliam ele indo bem no combate ao coronavírus. Ele se arrependeu, mas avalia, está dando, enfim, está apostando, é uma crença, né, para que a pessoa se agarre a alguma coisa, porque é um momento de crise, um momento de medo, um momento de uma certa tensão social, né, no sentido amplo, né, individual para todo mundo, a quarentena é desgastante. Então, esse terceiro elemento eu acho importante. A pesquisa, sim, ela mostra que se criou, Bolsonaro criou problemas para si próprio, né? Ele pode perder de maneira irreversível uma parte de seu eleitorado. E é muito cedo para isso. Note, menos de 1 ano e meio de mandato. A gente viu isso já acontecer no Brasil com os outros presidentes, mas Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito. A própria Dilma foi reeleita, né? A reeleição dela foi muito apertada, foi a eleição com menor diferença no Brasil, mas em todos esses casos a perda, né, o arrependimento do eleitor de ter votado ocorreu de uma maneira muito lenta, essa é uma maneira muito rápida. Tá? Então esse é o terceiro elemento que eu sugiro que você olhe nas pesquisas. E o quarto elemento que eu acho importante para organizar a sua cabeça na sua abordagem das pesquisas sobre Bolsonaro diz respeito ao posicionamento mesmo dele, dando prioridade à economia e colocando em segundo, terceiro, quarto plano, sei lá, não dando prioridade nenhuma ao salvamento das vidas, à saúde. Né? Bolsonaro ali, imagine uma piscina, né? E que tem os nadadores nadando, né? Tem as raias das piscinas. Bolsonaro está nadando numa raia só dele. Ninguém fez o que ele está fazendo. O único líder político no Brasil que está dando prioridade à economia em detrimento da saúde é Bolsonaro. Todos os demais estão dando prioridade à saúde. Então tem uma raia que está congestionada com toda a política e uma outra está vazia e só tem Bolsonaro. Isso daí, isso dependendo do que acontecer na crise do coronavírus, que ninguém sabe, quantidade de mortes, como a mídia irá divulgar isto, se haverá coisas muito chocantes, como o caso dos caminhões levando os corpos na Itália para outra cidade, porque não havia cemitério nem crematório em Bérgamo. Enfim, tudo vai depender do desdobramento, mas ele ocupou uma raia só dele. Então ele segura uma parte de seus eleitores muito fortemente. E é como se ele mergulhasse, né, nessa raia dele e tem que pegar fôlego e atravessar por debaixo da piscina com aquele fôlego que ele pegou. Na hora que ele respirar lá na frente, é o fim da quarentena, redução da quarentena, retomada da economia, uma melhora da economia, aí ele retoma esse discurso, viu? Eu falei que tinha que dar prioridade à economia. E isso para Bolsonaro pode ser uma vantagem em uma coisa específica muito importante, que é a defesa e a manutenção de seu eleitorado contra concorrentes de direita, não contra concorrentes de esquerda. Esse eleitorado, ele não está nem aí, né? Veja o tratamento que ele vinha dando ao Bolsa Família, ao Nordeste, aos pobres, ele não está nem aí. Ele disse, esse eleitorado não é meu, não vou atendê-lo. Esse eleitorado é do PT, é da esquerda, né? É do PT. Né? O que ele está fazendo? Ele está segurando fortemente o eleitorado. Eu vi ali uma manifestação, as pessoas na rua rezando o Pai Nosso em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Aquele eleitorado é claramente de Bolsonaro. O Vale do Itajaí e a Serra Gaúcha foram as duas regiões do país que votaram de maneira mais maciça em Bolsonaro na eleição de 2018. Então, quando ele faz esse discurso, as pessoas estavam rezando lá, né? O Rio do Sul é um pouco depois de Blumenau. Então, as pessoas estavam rezando contra o coronavírus, né? Ligando religião contra o coronavírus e para a abertura do comércio. Aquilo ali era uma manifestação organizada pelo Rotary Club local, que em geral tem relações com os clubes de diretores lojistas, os diversos Rotary Clubs. Então Bolsonaro, ele marca um ponto aí. Então esse é o quarto elemento das pesquisas que eu gostaria que você ficasse atento e observasse. Pegue esse vídeo, esses 4 elementos que eu listei, tá? Que ele era para ter melhorado e não melhorou, é ruim para ele, que ele deixou uma lacuna que a pesquisa mostra foi ocupado por Mandetta, governadores e prefeitos,
que ele sofreu sim um abalo e que é medido muito pela pergunta se arrependeu de votar nele, 17% é alto, e esse quarto e último que ele está fazendo de tudo e pode ter sucesso sim para reter o eleitorado dele e impedir que tenha um concorrente de direita, se colocando, né, primeiro, impedindo até o próprio impeachment, e segundo, se colocando como um candidato capaz de chegar no segundo turno em 2022 contra o candidato da esquerda. Então, nesse sentido, é favorável a Bolsonaro, nadando em raia própria, tá? Pense nisso ao olhar as pesquisas para que você não fique com a colcha de retalhos na cabeça. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.